Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre orientações para o período das chuvas. Vamos falar também sobre o livro Quando Nasce uma Mãe, da escritora Raquel Marcato. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o professor Erickson Aragão, recebemos também o economista e professor José Jamil Adum. Muito obrigado. E como convidados de hoje, nós recebemos o subsecretário de Defesa Civil de Juiz de Fora, Márcio Deotti, recebemos também a escritora Raquel Marcato. Bom dia. E Juiz de Fora está em um período de intensas chuvas, e por isso tragédias como a da última quarta-feira podem acontecer. Naquela ocasião, mãe e filho morreram soterrados por conta da queda de um barranco que atingiu a casa deles no bairro São Mateus. Hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa sobre como prevenir e evitar que casos como esse se repitam nesses tempos chuvosos. Márcio Deotti, subsecretário de Defesa Civil, está aqui conosco para conversar sobre isso. Obrigado mais uma vez pela presença aqui na mesa de debates. O prazer é todo nosso. Bom dia a todos. Já é boa tarde, né? Começando a chegar no início da tarde, hein? Professor Erickson, Raquel, prazer em conhecê-lo. João, Jamil, estamos aí. Pois é, e Juiz de Fora está sob alerta, né, por conta desse aumento de chuvas, não só Juiz de Fora, como toda a região da Zona da Mata. Quais as principais orientações para esse período? O período é de instabilidade, né? Não instabilidade nas questões de chuva, essas coisas. A gente fala nas questões realmente geológicas e hidrológicas de uma forma ampla. O que significa que é a época com maior propensão para acontecer esses tipos de tragédia, como aconteceu recentemente na cidade. E as orientações são sempre as mesmas. Tudo que o poder público consegue fazer é insuficiente se não tiver a participação da comunidade de uma forma geral e ampla, na busca da tecnologia apropriada para a construção, né, de moradias ou para movimentações de terras e assim por diante. E existe uma gama enorme, tá certo, de oferta desse tipo de mão de obra qualificada dentro de todos os municípios. As pessoas não procurarem esse tipo de recurso é que acaba propiciando esse tipo de evento, né, que acaba, infelizmente, na fatalidade. Márcio, sabemos que vocês fazem diversas ações aí, né? Preventivas, visitas técnicas solicitadas, né? São folders informativos. Você até mencionou aí a questão da população também estar contribuindo mais. O que mais você acha que a população pode estar atenta às informações de vocês para estar colaborando com as ações de vocês também? Jamil, é tudo. Qualquer coisa que a comunidade fizer. Só para você ter base, vamos colocar, 4 anos que a gente está na frente da Defesa Civil. Nesses 4 anos, eu te garanto com certeza, 99% dos acidentes que nós tivemos, tá, foi por questões de intervenções de forma inadequada. São coisas que, às vezes, inadvertidamente, dentro desse contexto de não procurar tecnologia apropriada, então por questões de recurso, eu não tenho recurso para fazer da forma certa, então eu improviso algum tipo de recurso. E isso daí é que acaba necessariamente provocando esses acidentes. Então o que a gente quer e deseja, que nós precisamos que a comunidade faça, é justamente não improvisar, não entrar no achismo, não ficar... se não tiver condição de fazer, espera mais um pouco para depois estar executando, né? Agora, dentro dessas ações que você está falando, os resultados, apesar dessa grande tristeza que a gente teve recentemente, os resultados nossos têm sido positivos. A gente tem solicitado, tem pedido para a comunidade e o retorno tem sido satisfatório. Só em termos assim, para análise comparativa, nesse mesmo período, de outubro até agora, no ano passado, até saiu uma publicação nossa que a gente, né, manifestou esses dias. É um balanço que nós fizemos. A chuva de 2015 foram 500 milímetros nesse período. Agora, em 2016, no mesmo período, 750, o que dá um crescimento de 50% de chuva nesse período. Tá? As questões de resposta, elas caíram do patamar de qualquer coisa em torno de 1.084 para 1.227. Quer dizer, elas não caíram, elas tiveram um crescimento bem menor, tá certo?
relativo ao mesmo período, o que significa o seguinte: nós tivemos 50% a mais de chuva e tivemos 23% a mais de chamadas. Já é um resultado positivo. Agora, o que mais nos deixa satisfeito é que dentro desses 1.200 e poucos, a grande maioria foi preventiva, em contrapartida dos anos anteriores, que as maiores eram de resposta. Entendeu? Então, assim, a gente estaria agora comemorando se não tivesse acontecido essa infelicidade. Felizmente, né, a gente tem chuva, né? Porque há pouco tempo atrás, passado recente, o bispo Dom Gil estava fazendo missa para que chovesse. Isso. Né? Então, Juiz de Fora passou por uma grande seca, Brasil, São Paulo, enfim, os mananciais aí estavam praticamente no seu limite, né? Então, a chuva tem que ser comemorada, não é de tudo ruim. Agora, algumas tragédias são anunciadas. Né? Você falou bem da prevenção. Aqui, sem sombra de dúvida, há de se discordar, né, da atuação da Defesa Civil, principalmente a sua à frente da Defesa Civil. Obrigado. Né? Porque a Defesa Civil ela tinha, assim, basicamente no Sérgio, um nome certo. Hoje já não é mais uma definição. Hoje é Deotti, que é o cara da Defesa Civil. Obrigado. Mas, assim, sem falar mal do Sérgio, né, que é meu amigo pessoal também. Eu também admiro ele muito. Então, o que acontece? De fato, se você mora perto de um barranco, né, e um barranco caiu em cima de uma casa, né, os proprietários vieram a falecer e tudo, você cria aquela insegurança. Né? E aí eu queria, de certa forma, para trazer uma segurança, quem mora perto de um barranco ou mora num processo de risco de desabamento, como ele deve agir? 199. Entendeu? É 199 sempre. Até nós mandamos fazer o calendáriozinho, desculpa a propaganda aqui, mas aproveitar, né? É 199 mesmo. É 199 mesmo. É 199, tá certo? Percebeu que tem um barulhinho diferente, o 99, apareceu uma trinca diferente, o 99. Tá percebendo que o córrego tá subindo um pouquinho, o 99. E não pode ter medo. Tem muita gente que a gente ainda sente hoje, que é um absurdo o seguinte: eu não vou ligar para a Defesa Civil, porque eles vão vir aqui e vão me pedir para fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Ou interditar meu imóvel, inclusive sair de casa. Exatamente. Então as pessoas acabam sendo conduzidas por elas mesmas à fatalidade pela ignorância de não procurar o recurso. E o recurso é disponível 24 horas. E, né, todos os dias sem parar. E outra questão é o seguinte: muitos também, às vezes, reclamam: a gente liga e não atende, Isso daí também é outro, assim, não justifica. Tá certo? Existem as linhas, existem os atendentes, os ramais nós temos qualquer coisa em torno de 6, tá certo? Que é suficiente dentro das condições, e também não tem como ser mais. E aí o que acontece? Se não estou conseguindo falar, vai insistindo. Liga de novo, está dando ocupado, insiste. Se não conseguiu, vai lá. Nós também temos que saber se está funcionando ou não. Não é simplesmente você virar e falar assim: eu ligo e não funciona. Não. E a população é dona do serviço. Não é a prefeitura que é dona do serviço. Eu não trabalho para a prefeitura, eu trabalho para o povo. E nós trabalhamos para a comunidade. Eu sou comunidade. Então, se eu não estou satisfeito com o serviço, não é simplesmente ignorar e deixar que caia na minha cabeça, não. Eu vou lá e vou reclamar. E a Defesa Civil sempre esteve aberta a reclamações. Se não estiver satisfeito, vai lá e reclama com a gente. Nós estamos de porta aberta para receber isso. O que não pode deixar acontecer é você ficar de forma tranquila quando, de repente, o negócio vai cair na sua cabeça. Você vai vir a fatalidade. Isso quando não fosse sua mãe, seu filho, alguma coisa parecida, né? E pode ser assim, por exemplo, necessariamente não implica em seu imóvel, né? Se você vê no imóvel do vizinho, tudo, porque quando começa um desmoronamento também, ele não tem onde terminar, não é isso? Esse fato também é muito interessante, principalmente nas questões, por exemplo, de descarte de lixo. Você está percebendo que alguém está descartando lixo, você não precisa denunciar a pessoa, não, mas você avisa: ó, está acontecendo, mas nós temos obrigação de monitorar e de saber o que está acontecendo. O descarte, que é também terrível, de materiais na beirada de córrego, bota fora, entendeu? Intervenções nas beiradas de córrego, porque uma outra coisa importante, eu já até comentei isso aqui, é importante a gente retornar a comentar. Temos tecnologia suficiente na engenharia para contenções, mesmo que elas sejam caras e de repente não se aplica por questões de custo-benefício. Mas nas questões relativas à inundação,
essas ainda são muito precárias, porque todos os recursos, todas as ações, elas além de consumirem muito recurso, também dão muito desgaste político que tornam elas inapropriadas. Não é fácil aquela ação que nós fizemos no início desse governo, por volta de 2013, 2014, de remoção de 100 e poucas famílias de beirada de córrego. As pessoas não querem sair, alguns agentes políticos brigam com nós porque nós estamos tirando, dentro de uma ação que é corretíssima, ambientalmente e em questão de segurança. Não pode, não tem jeito, é a calha que o córrego corre, tá certo? É por onde ele vai passar sempre, não tem como nós modificarmos essa natureza da passagem do córrego, é ali, e ela cobra, entendeu? É aquelas instalações que a gente vê também, por exemplo, na região serrana. O sujeito ali vê que está seco o talude, vai lá e consolida. Depois, na chuva, vem aquelas cachoeiras temporárias e levam a edificação, né, morro abaixo. Então, assim, existem os caminhos, existem os lugares, existem as tecnologias e existe o serviço. Se a comunidade ela precisa, ela identifica, ela percebe que alguma coisa está acontecendo diferente, comunica. Uma outra coisa que a gente também, nos treinamentos nós com os voluntários, a gente fala, é a questão da visão do poder público. Vamos supor, nós aqui somos, né, pessoas da fiscalização, seja lá qualquer outra coisa, estamos passando na rua, nós vamos ver a fachada, nós vamos ver o lote vago, nós vamos ver a beirada do córrego, mas nós não vamos ver o que está no quintal da casa do sujeito. E todas essas intervenções, até que as 3 ou 4 que ocorreram por questões relativas a fundos de casa. Foram barrancos que caíram no fundo das casas e levaram e vitimaram as pessoas. Coisas que nós não temos condição de ver. Mas o morador da comunidade, a pessoa da comunidade, ele tem condição de ver. Bom, só para definir o que é agente político, é aquele vereador que, em vez de fazer política, faz politicagem, chega na zona de ocupação, entendeu? E incentiva a pessoa a ficar correndo o risco da própria vida. Com certeza. Isso. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com o subsecretário de Defesa Civil da cidade, Márcio Deotti, sobre esse período de chuvas que a cidade e a região estão vivendo, também algumas orientações para esse período. Nós vamos continuar o nosso assunto, mas lembrando para você que ainda dá tempo de adquirir o seu Diário Regional de hoje. Hoje nas páginas do Diário você confere: ceder lugar em ônibus é lei. Aqui a capa do Diário Regional, essa é a manchete principal do Diário Regional, essa e outras informações de Juiz de Fora e região, também de todo o país, você acompanha aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você, tá aí a capa. Olha só, continuando a nossa conversa aqui com o Márcio Deotti, a gente já falava sobre isso no último bloco, a principal preocupação da Defesa Civil, então no caso, seria a prevenção, né, ao invés da ação. Dentro dessas questões de gestão de Defesa Civil, né, que a gente implantou dentro do município de Juiz de Fora, nós trabalhamos em 2 grandes grupos de gestão. O primeiro que vem, que é a gestão de prevenção, que é a gestão dos riscos, o que não ocorreu, e a gestão do desastre, que é a administração do que foi depois. Isso tudo é a gestão da Defesa Civil, que é, né, que a gente trouxe das questões de administração, engenharia, assim por diante, que são relativas a questões de gestão de crise. Tá? Trouxemos isso para dentro dos conceitos. Então, a nossa estratégia toda é voltada para a questão da gestão do risco. Quando a gente acaba caindo na gestão do desastre, que é uma consequência, é normal que ocorra, a gente considera até que nós não fomos tão efetivos nas questões do risco. Entendeu? Então a gente monta uma lógica toda em torno disso e aplica ela nas questões de prevenção. Não deu certo, aquilo ali vai ser aplicado na resposta, tá certo? Como consequência de coisas até que fogem de nossos controles, né? Questões de tempo e assim por diante. Porque nós também temos um outro problema. As nossas questões não são humanas, as nossas questões são físicas, né? Naturais e assim por diante. Não são questões humanas. Aí, dentro dessa concepção,
nós intensificamos realmente todas as ações nessas questões de risco. É isso aí. Me perdi um pouco. Ô, Márcio, você me corrige, né? Vocês estão entre as melhores agências, né? A Defesa Civil do Brasil foi considerada aí pela... quais as atividades maiores para você chegar a esse patamar? Isso daí é uma coisa interessante também, porque quando você compara São Paulo, compara Belo Horizonte, bom, São Paulo é uma estrutura enorme, helicóptero, barco, caramba, 4, Defesa Civil. O nosso não. Mas é justamente por causa dessa... O que foi levado em consideração foi a questão da gestão. Entendeu? O comparativo foi esse. Existia uma nova lei, novas diretrizes, novas normativas. Era uma mudança realmente de paradigma em torno de questões de defesa civil, baseada em resultados não contemplados no passado. E aí, dentro desse contexto, é que nós fomos agraciados, né, entre as 7 melhores do Brasil. Você, na última vez que esteve aqui, a gente conversou sobre o efetivo fixo da Defesa Civil, que ele acabou caindo com os anos em função desse processo de gestão, mas a efetividade do serviço ela se tornou ampliada em função dos voluntários, que chegam quase a 300. Essa capacidade de você organizar um corpo, até mesmo de funcionários da Prefeitura, colaboradores aí do Estado também, de estarem sendo mobilizados numa eventual tragédia, né? Você podia explicar novamente isso para a gente, que, de certa forma, venha a ser isso que você está falando, que é a questão da gestão, né, do risco. Na verdade é isso, né? Nós somos da iniciativa privada, você também é. Então a gente convive o tempo todo com questões de, o nosso objetivo é potencializar, né, os recursos. Nós temos essa condição, temos que trabalhar com isso, e o nosso objetivo é lucro. Então você traz isso para dentro do poder público também. Nós temos poucos recursos, temos que administrar esses recursos, vamos ter que cortar o que a gente tiver que cortar, porque a demanda força isso, mas nós também não podemos diminuir o que a gente tem. Então você começa a potencializar. E dentro desse contexto você começa a trabalhar. O que eu tenho, o que eu não tenho? Poxa, o que tem dentro da prefeitura que podia estar se usando aqui, sendo usado e compartilhado? Então você começa a potencializar os recursos dos outros utilizando, que é a forma que deve ser. Hoje nós trabalhamos dentro do plano de contingência, dentro de uma gestão colegiada. Denlurb, o que você tem? Tenho isso. Secretaria de Obras, o que você tem? Nós temos isso. Bom, então vamos fazer uma reunião aqui. Eu preciso de fazer isso, isso, isso. A obrigação é de quem? Denlurb. Beleza. Você tem condição de... Não tenho condição de fazer sozinho. Um outro levanta e vira e fala assim, mas eu tenho no dia tal eu posso te ajudar. Então, beleza, vai e ajuda. E dentro desse contexto fizemos várias obras. Limpezas de córregos, limpezas... questões, por exemplo, de análise... aí a aplicação de tecnologia mesmo. É necessário fazer um muro? Não, talvez só desviando a água a gente já resolve o problema. De repente é só uma aplicação, uma limpeza, só uma capina, condução da questão das águas. E dentro disso tudo, e trabalho colegiado, nós conseguimos potencializar, tá certo, as questões de prevenção. Dentro do seu corpo técnico, vocês oferecem serviço de engenharia também. Para a questão de prevenção, aquele cidadão que não só quer denunciar, mas ele também quer tirar uma dúvida a respeito de alguma situação que ele considera de risco, ele pode estar entrando em contato com vocês? Com certeza, está dentro dessas ações preventivas e dentro dessas demandas que nós falamos aqui. As demandas preventivas. A pessoa liga para a Defesa Civil, eu estou com uma trinca aqui em casa, eu estou na dúvida. Tem como dar uma olhada? O engenheiro vai lá, vai passar as orientações. Gratuito isso? Gratuito. Ele não vai resolver o problema da pessoa, porque isso daí também seria ilícito, né? Nós não podemos utilizar o erário para poder resolver, fazer um projeto, fazer uma consolidação, doar material. Isso nós não fazemos. Inclusive, já se fez na prefeitura. Hoje nós modificamos isso também. Nós não achamos que é justo com o contribuinte, tá? Alguns teriam essas benesses. Mas aí o que acontece? Ele chega lá e passa orientação. A senhora vai procurar um profissional, isso daí, ou então isso daí não tem problema nenhum, é só um pintor mesmo chegar e fazer uma pintura, porque isso é normal, é uma dilatação natural. E essas orientações são passadas para dar o conforto para a comunidade. Ô Márcio, eu vou voltar um pouquinho aqui na questão cultural, né, das pessoas também. Você vê também algumas ações das pessoas, né? No caso, você deixa às vezes, igual você falou também, você deixa
sobra de obra na calçada e acaba isso para dentro de bueiro, né? Você vê jogar outras coisas, né? Em diversos lugares, você sabe que isso vai colaborar. Ainda, o que falta ainda mais para esse pessoal conscientizar que eles são parte integrante disso e que eles também são os maiores prejudicados nesse sentido? Jamil, eu vou ser indelicado e peço que as pessoas me perdoem, tá certo? Mas tá faltando a vergonha na cara mesmo, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu acho que o povo tem que amadurecer. Nós estamos num momento político gravíssimo no país. Você mesmo citou as questões políticas aí, a gente concorda, mas o povo tem que amadurecer, o povo tem que entender que o poder público não é uma coisa tão distante, o poder público é nós somos a força da política, entendeu? Então, todas essas consequências, a gente, para poder cobrar, a gente tem que fazer a parte da gente, não é isso? Nós temos que votar bem, nós temos que limpar, respeitar o vizinho, eu tenho que considerar a filha do meu vizinho como se fosse minha filha, eu tenho que considerar a mãe do meu vizinho como se fosse a minha mãe, tá certo? Porque é essa coisa que a gente vê nas culturas antigas, japonesa, pessoal da Europa, que no Brasil ainda a gente não tem, né, por causa dessa questão de mistura toda, até não é muito justificativa, porque o americano já tem um pouco mais do que nós, mas a pessoa tem que participar. Pô, se existe o serviço, se tem a lata de lixo, joga na lata de lixo. Entendeu? Uma coisa muito interessante, né, desculpa, é que às vezes certa comunidade se coordenam, né, para a questão de segurança, né? Um vizinho está ajudando o outro. Seria interessante um vizinho também estar ajudando o outro em relação a estar observando esses eventos e estar comunicando com vocês também, um ajudando o outro. A escola, né? Eu acho que a escola ela está pecando nisso, né? Os educadores eles estão preocupados com muitas coisas, né? Em polemizar determinadas situações. E assim, o básico mesmo a escola não está ensinando, né? Que é essa questão de puericultura, que no passado foi tão forte, pois né? Então, saber lidar com essas questões. Civismo, né? Cidadania, tá faltando isso, entendeu? Eu queria botar a Raquel na conversa aqui. A Raquel vai falar sobre o livro dela. É assim lá na Europa também? Você que mora lá e tudo. Fala um pouquinho pra gente aí. Ela fez uma observação no intervalo, né? Bom, eu acho que essas situações acontecem, né, em qualquer lugar. Mas na Europa, realmente, as desigualdades sociais se apreciam menos, né? É tudo mais protegido, com mais cuidado, né? Essa questão da cidadania, se nota mais o exercício da cidadania, da consciência. Então, é isso que eu percebo. A cultura é mais antiga, né? Exato. Ela é mais... Não que a gente não possa chegar lá, mas né? é isso que você também falou, né, Erickson? É a questão da educação, né, do exercício. Eu acho que isso também tem que estar na escola, desde os pequenininhos, né? É uma construção. E é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, na hora do esporte, existe. Sim. Não é isso? Só sabe até cantar o hino nacional, né? Existem algumas situações. Exatamente. Porque sabe cantar o hino nacional não por causa do hino nacional, mas por causa do esporte. Porque na hora ali do início do jogo vai ter. Quer dizer, tá faltando o quê? É igual você tá falando. Entendeu? O professor Erickson levantou uma coisa muito importante. E me deu um alerta aqui também, né? Nós estamos discutindo tantas coisas em relação à educação que, né, e que o básico mesmo que você falou. Teve períodos que nós tínhamos educação, civismo, né? Como é que chama? Moral e Cívica. Moral e Cívica, o SPB. Né? Então, isso tudo ensinar, principalmente o SPB, né? Que você vive em sociedade, você é parte integrante de uma sociedade, né? Tinha até um caso de Amala e Kamala no livro que eu estudei uma época de OSPB, e fala, gente, nós estamos integrando uma sociedade. Organização Social Política Brasileira. Brasil, né? Moral e Cívica, então, como se comportar. Né, em sociedade, como perceber o próximo, vamos falar, né, em termos de religião e outras coisas, que é o seu irmão, né, você saber trabalhar isso. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, está faltando isso. Estão discutindo coisas em patamares maiores, mas o que está aqui no piso, de importância básica para a convivência das pessoas, né, você vê que a educação não está passando por esse ponto. Estão tomando remédio para dor de cabeça, esquecendo que a dor está no estômago. Né? A dor de cabeça veio por causa de um problema no estômago. A reforma do ensino agora colocou o preceptor, né, colocou como importância a segunda língua, inglês, espanhol, colocou filosofia, sociologia, né? Mas o SPB, moral e cívica, né, eu acho que talvez esteja inserido nesse processo.
o que deveria ser, né? Mas é isso que você falou, né? De repente tomando remédio para dor de cabeça e a dor no estômago. Não, e discute tantas coisas, rapaz, que a gente não entende nem por que está sendo levado em consideração, está sendo discutida, quando na verdade as coisas que deveriam estar sendo, que são as coisas bem mais simples, elas não são levadas em consideração, não são discutidas. Nessa linha, a Defesa Civil, ela faz algum atendimento à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Estadual de Educação, levando essa cultura de prevenção nas escolas? Nós temos um trabalho que chama Defesa Civil Vai da Escola, que até você lembrou do Sérgio, eu acho que começou na época dele, pelo que a gente lembra aí foi. E que a gente, né, aproveitamos, demos continuidade, porque é um programa muito legal, que nós visitamos todas as escolas do município, tá certo? Um agente de Defesa Civil vai, engenheiro, e tem uma animação com teatrinho também, alguns voluntários nossos de Defesa Civil, eles pegam esses fantoches e fazem os teatrinhos, e são eles todos voltados às questões de prevenção para as crianças mesmo. E o ano passado, por exemplo, acho que foram 25 mil crianças que assistiram às peças. Agora, ainda fica muito pouco. Não é só criança. Tem que trabalhar todo mundo. Aí nós vamos para a universidade também. Então nós andamos dando algumas palestras em universidades. Eu te conheço, eu acho que você está meio chateado com essa tragédia. Isso aí eu acho que não estava no script, né? Eu acho que, infelizmente, ruim, né, deixou um lastro ruim, né? Não, e não é a primeira, né? Foram... Igual eu estava te falando, na época que eu já estava começando a fazer conta para comemorar. Mortes, né? Eu já estava fazendo conta para comemorar. Aí depois virou e falou assim, puxa vida, aí meia-noite, eu tinha acabado de chegar em casa, 00:30, me tocam, aí eu saí correndo, fui para lá, fiquei às 3h. 3 horas nós achamos, até estava contando para ela. Você, de repente é surpreendido por uma senhora morta, uma jovem senhora, né, 30 anos, dormindo na mesma cama que o menino, filho dela, né, e os dois lá. Fatalidade. É muito triste. Não, é muito triste. Derruba qualquer moral. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre o livro Quando Nasce uma Mãe. Voltamos já.